Deus seja louvado para sempre e eternamente. Quero congratular-me com todas as pessoas que estão visualizando esta postagem e tenho a esperança de que o que eu vou falar em seguida seja de edificação espiritual para cada um. Meu tema hoje é: que significa ser incrédulo? Você deve conhecer algumas pessoas que se destacam por sua incredulidade. Você deve conhecer pessoas que sempre estão com o coração fechado para ter uma sólida fé na palavra de Deus, na pessoa de Deus, nas coisas de Deus. Pois bem, você já meditou biblicamente na importância fantástica, negativa, horripilante que resulta do fato de a incredulidade fazer parte da vida de uma pessoa? É sobre este assunto que eu lhe falo hoje. Eu tomo por base Hebreus capítulo 3, versículo 19, que diz assim: E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. O texto se refere a Israel, que saiu do Egito para percorrer o deserto e em seguida entrar em Canaã. Mas diz a Escritura, não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Eu vou me propor então responder a pergunta: o que significa ser incrédulo? Eu vou lhe dar hoje 14 respostas. Número 1, ser incrédulo significa não acreditar na pessoa e na palavra de Deus. Número 2, ser incrédulo significa tentar a Deus. Número 3, a Bíblia diz no livro de Salmos que os israelitas tentaram a Deus e tentaram com sua incredulidade. Número 3, ser incrédulo significa atentar contra a realidade de Deus. O incrédulo vive, fala e age como se Deus não existisse. Número 4, ser incrédulo significa que é possível causar admiração até mesmo de Deus. Que terrível! Marcos 6:6 diz assim: E estava admirado da incredulidade deles. Está falando de Jesus. Jesus se admirou da incredulidade. Que coisa! E percorreu as aldeias vizinhas ensinando, etc. Razão número 5, resposta número 5 à pergunta: que significa ser incrédulo? Ser incrédulo significa duvidar das palavras ditas por Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Marcos capítulo 16, versículo 14 diz assim: Finalmente, apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido naquilo que ele havia dito e no fato de ele haver ressuscitado e já haver sido visto por alguns discípulos. Número 6. Ser incrédulo significa atrair a ira de Deus. Número 7. Ser incrédulo significa limitar a ação de Deus. Que terrível! Você quer um texto? Mateus 13:58 diz assim: E não fez ali muitas maravilhas, ele fez maravilhas, mas não fez muitas. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Número 8. Ser incrédulo significa provocar a justiça de Deus, o peso da justiça de Deus. E essa justiça que premia, mas também essa justiça que pune. Resposta número 10. O que significa incredulidade? O que significa ser incrédulo? Ser incrédulo não anula a fidelidade de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 3. Pois que, se alguns forem incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Quem sofre é o incrédulo. Deus não sofre com a nossa incredulidade. Quem sofre é o incrédulo, porque se priva do que Deus tem para ele. O que significa ser incrédulo? Resposta número 12. Ser incrédulo significa rejeitar a misericórdia de Deus. Resposta número 13.
Penúltima, portanto, ser incrédulo significa fechar a porta para as bênçãos múltiplas de Deus. Olha o que está escrito em Hebreus capítulo 3, versículo 19, que é o texto que eu li e apresentei no princípio. E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Pessoas incrédulas não entram, não tomam posse das bênçãos de Deus, estão sempre lá de fora, estão sempre aquém do que Deus tem para dar. E finalmente, o que significa ser incrédulo? Ser incrédulo significa recusar viver em comunhão íntima e perfeita com Deus. Deus a todos abençoe e que o Senhor nos livre desse vírus, dessa praga, dessa coisa horrível chamada incredulidade. Você gostaria mais de ter muito mais reflexões como esta? Estudos, livros, mensagens de áudio, esboços? Gostaria? Assine a Biblioteca Digital Pastor Gesiel Gomes. Como fazer? Simplesmente acesse pbsgeselgomes.com. Nada mais. Deus a todos abençoe, no nome maravilhoso, extraordinário, divino e sacrosanto de nosso Senhor Jesus. Jesus, de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.